Chegamos ao mês de novembro. Gente, faltam só 2 meses para o ano acabar. Como é que estão os sonhos, os objetivos da sua vida? Como é que foi o seu ano? Está correndo atrás ainda de conseguir realizar algum sonho? Está correndo literalmente na academia para conseguir perder alguns quilinhos? Está correndo atrás daquilo que você se planejou lá em janeiro para ainda se realizar esse ano? Que bom que você está aqui. Eu quero dizer que nos próximos 30 minutos a gente vai trazer uma palavra especial para o seu coração. E quem sabe, depois dessa meia horinha que a gente estiver junto aqui, você vai estar mais leve, até mais motivado para correr atrás dos seus sonhos. Que bacana que você está com a gente, viu? O programa Vem Comigo está começando agora. Esse programa é dedicado a você que está nos assistindo, seja do trabalho, seja de casa, do celular, pela TV aberta, tá certo? Na Rede TV Espírito Santo ou mesmo pelo streaming do SFlix. Que bacana que você está aqui com a gente. A gente chegou ao mês de novembro e a gente quer te falar de muita coisa boa, de coisas que a gente encontra na Bíblia. Quer contar também como é que está sendo a sua semana? Procura a gente aqui nos nossos 2 perfis do Instagram. Esses 2 estão aparecendo aí na tela. Nesses 2 perfis você pode mandar um recado especial, tanto para os pregadores, o pastor Cristiano Oliveira e o pastor Fábio de Sá, e também pedir um presente que eu quero dar a você. Esse presente aqui, gente, ó, Ensinos de Jesus. É um curso bíblico totalmente grátis. São 18 lições para você aprender mais sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso mantenedor. A você que está nos assistindo, esse presente é para você, tá certo? E ao pedir esse estudo bíblico lá nos nossos 2 perfis do Instagram, uma pessoa vai dar para você exatamente, não só esse caderninho, mas também vai ensinar para você as lições. Vai oferecer para você oração e sempre um abraço amigo. Olha, um recado especial para você que está nos assistindo é: sinta-se abraçado pela gente. A gente está aqui por essa tela, mas a gente queria muito estar aí pertinho de você. Sinta-se abraçado. Hoje o pastor Fábio de Sá ele vai falar uma mensagem especial ao seu coração. Seja bem-vindo ao programa Vem Comigo. Que bom poder reencontrar você mais uma vez aqui no programa Vem Comigo, sempre uma mensagem do nosso coração para o seu coração. Você de toda a região acompanhando a gente aqui, não se esqueça que nós estamos nos encontrando aos sábados e às quartas-feiras a reprise também. Não sei em que momento você está acompanhando, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Eventualmente eu ou o pastor Cristiano estaremos trazendo uma mensagem para você, tá? E essa mensagem vem dos amigos também da Igreja e Comunidade Central Praia da Costa e também do Espaço Novo Tempo Praia da Costa. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. Central Praia da Costa é @Central Praia da Costa. O nosso Instagram, acompanhe, você vai ver as programações, os eventos, também um relacionamento de uma comunidade que com certeza vai acolher você também, tá bom? Uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos juntos hoje para refletirmos um pouquinho sobre as dificuldades da vida, os vales que nós temos enfrentado. Você tem os seus dramas pessoais também, não tem? As suas lutas. Quem sabe nesse momento você esteja vivendo um grande desafio. Eu não sei qual é. Mas existe uma lição que nós vamos aprender hoje e através dessa lição, essa experiência de vida, nós aprendemos como vencer algumas lutas, algumas dificuldades. Eu estava pesquisando um pouquinho nessa região do Espírito Santo como é que é o relevo daqui. E a gente vai chegar no tema. Pesquisando eu descobri, pelo menos, você que é geógrafo ou mora aqui, nasceu aqui, pode dizer com mais clareza, mas a região da capital Vitória e as demais cidades, ela tem um domínio de uma planície litorânea. E você sabe disso, esse belo litoral aqui também, né? Um relevo bastante acidentado e aí vai. Essa é a região que nós moramos e vivemos. E no Brasil, de um modo geral, a gente tem ou planície, ou montanhas, ou vales. São os mais conhecidos. Não importa se você está morando numa planície, numa região litorânea, numa montanha, mas pode ser que você esteja passando nesse momento por um vale. E vale, essa palavra, ela traz um sentido não somente geográfico, mas um sentido de lutas, desafios, problemas. E a Bíblia apresenta assim. Essa palavra surgiu nesse contexto de lutas, de batalhas, justamente quando, tempos atrás,
nos relatos bíblicos, quando duas nações se enfrentavam, batalhavam uma contra a outra, dois exércitos inimigos de duas nações diferentes, eles normalmente se encontravam num vale. Eles desciam uma montanha, eles desciam e se encontravam num deserto, num vale. O que é um vale? É uma planície, uma região plana cercada de montanhas. E muitas vezes as guerras elas eram contextualizadas num vale, onde ali existiam grandes batalhas, sofrimento, morte, dor, lágrimas, perdas. E a Bíblia se apossou desse termo, desse contexto geográfico e trouxe para um sentido também físico, mental, espiritual, para as batalhas da vida. Tanto que um dos versos mais conhecidos da Bíblia, ele fala sobre vale como um momento de tribulação. Salmo 23, você conhece o Salmo 23? Ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale, ou seja, ainda que eu passe por um grande sofrimento. Então a palavra vale na Bíblia, normalmente ela tem uma relação com sofrimento. E várias vezes aparece esse termo vale na Bíblia justamente relacionado às batalhas, às lutas que você tem enfrentado e eu também. Todos nós passamos por vales. Se a gente pudesse escolher, é óbvio que a gente escolheria não ter lutas, ter grandes desafios, perdas, mas não importa a sua classe social, a sua cor, a sua influência, a sua idade, se você é considerado bonito ou não, se você socialmente tem um bom relacionamento ou não, em algum momento da vida nós passaremos por dificuldades, por lutas. E quando essa dificuldade chegar, como é que a gente vai lidar com isso? Existe uma história na Bíblia que eu quero repartir com você, e essa história é num contexto físico, geográfico de um vale. E ela traz uma experiência de crescimento enriquecedora para você. Eu tenho certeza que de alguma maneira você pode aprender com isso e eu também, tá bom? Então a gente vai estudar juntos aqui um texto. E antes de estudar esse texto, eu gostaria rapidamente de orar com você. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado porque nós podemos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Que cada amigo que acompanha, que cada telespectador entenda qual é o Teu recado para ele nesse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe um livro que ele menciona a história de muitos reis. E um desses livros que menciona a história de reis é 2 Crônicas. 2 Crônicas, no Antigo Testamento, no capítulo 20, declara a história de um rei. Ele era um homem de Deus, um homem sincero, um homem que procurava ter uma experiência real, embora ele fosse um líder de dependência de Deus. E o nome dele é Josafá, rei Josafá. E olha como é que começa a história num determinado momento na trajetória de Josafá. 2 Crônicas 20, verso 1 diz assim: depois disso, começa a contar uma parte da trajetória, e depois da trajetória dele, os filhos de Moabe, ou seja, os moabitas, uma nação, considerada uma nação pagã, que não prestava serviços e adoração ao Deus Criador, os moabitas, e continua o verso, os filhos de Amon, os amonitas, uma outra nação pagã também, considerada pagã, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá, do povo de Deus, e de repente 3 nações disseram: nós vamos destruir você, Josafá. Você e esse teu povo também. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Josafá teve medo, a Bíblia diz. É claro, 3 contra 1 é injusto. E no verso 3, nós lemos essas palavras, dizendo assim: então Josafá teve medo. Mas diante desse medo, diante dessa batalha, diante desse momento em que ele estava enfrentando um vale da sombra e da morte, ele fez algo. E o verso 3 do capítulo 20 diz assim:
ele pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. O que ele fez? Ele começou a buscar ao Senhor, começou a orar a Deus, a clamar a Deus, mas não aquela oração que eventualmente a gente faz, aquela oração, obrigado Senhor por esse dia, obrigado por esse alimento, que eventualmente nós fazemos. Não, ele começou a clamar a Deus, rasgar o coração diante de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você rasgou o seu coração diante de Deus, diante das batalhas que você tem enfrentado, das lutas, dos desafios na sua casa, na sua família, desafios no trabalho. Você tem enfrentado desafios, eu sei disso, todos nós seres humanos enfrentamos, todos nós. Mas Josafá foi sábio, ele começou a buscar a Deus. Ele orou, ele jejuou também, não jejuou como um processo de troca com Deus, eu vou jejuar, o Senhor vai me abençoar, não, é para ouvir a voz de Deus. E ele fez com que o seu povo, a sua nação fizesse o mesmo, buscasse a Deus. E diante dessa busca, Deus começa a agir. E Deus faz o que então? Ele sabia que a batalha era uma batalha difícil, maior do que eles podiam enfrentar. Então Deus levanta um profeta, esse é o termo que a Bíblia usa. Deus coloca um homem para dar um recado para a nação, para Josafá. Ele escolhe um profeta. O verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, um rapaz jovem. E Deus usa aquele jovem. No verso 15 diz assim: e disse, esse rapaz, esse profeta, dai ouvidos todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que recado bonito. Você prestou atenção na essência desse verso? O profeta diz para Josafá e para todo o povo, olha, não tenham medo, porque essa luta não é mais uma luta de vocês, essa luta é de Deus. Essa batalha Deus assumiu para Ele. E Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que não perde. Deus é um Deus que Ele enfrenta para vencer. Porque não existe nenhum inimigo capaz de vencer a Deus. É esse o recado que Ele dá para Josafá, através de um profeta. Algumas lições que a gente pode aprender. Primeiro, se a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, como Josafá fez, se a batalha é maior do que você, se existem algumas coisas que você fez e você entende que você não tem mais força para enfrentar, que não tem como você suportar mais, Deus está dizendo o seguinte, olha, agora é comigo. Agora eu vou lutar por você. Você que é um amigo católico, você que é um amigo evangélico, você que não tem religião nenhuma, você que é um livre pensador, você que não sequer acredita em Deus, mas está ouvindo essa mensagem agora, que acredita que de alguma maneira faz sentido para você, Deus está dizendo para você o seguinte, olha, diante das suas batalhas, coloque nas mãos daquele que pode vencer, porque eu vou vencer por você. Mas a história não termina aí. Existia ainda uma batalha à frente, existia um vale entre um conflito, de um lado um exército, do outro lado um outro exército. E eu quero continuar lendo com você o que diz o verso 22, diz assim, tendo eles começado a cantar e dar louvores. Olha só, começado a cantar e dar louvores. Normalmente, diante das nossas batalhas, a gente não tem cabeça para olhar as coisas positivamente. Quanto mais cantar, é mais fácil a gente fazer, sabe o quê? A gente ter medo, a gente murmurar, reclamar. Senhor, mas por que isso, por que aquilo, por que a minha família tem que enfrentar isso, por que eu perdi? É assim, normalmente é assim. A gente tem facilidade de aconselhar as pessoas que não estão vivendo a experiência que a gente está vivendo. Se tem alguém na família, e você eu acho que já viveu isso,
tem alguém na sua família que está sofrendo, nós temos a tendência de chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, não sofra, Deus tem um propósito, Deus está cuidando de você. Mas quando é com a gente é diferente. Quando é conosco a gente tem dificuldade de enxergar os problemas e acreditar que existe um Deus que está no controle de tudo. Mas olha só, essa nação, Judá, dirigida por um homem de Deus, começou a cantar e dar louvores. Mas antes disso eu quero voltar para um outro verso, que é o verso 17. Diz assim, nesse encontro, nessa batalha, não tereis de pelejar, tomai posição. Tomai posição. Então, algumas questões aqui a gente pode trazer para a nossa vida, nessa experiência que Josafá estava tendo. Josafá orou a Deus, Josafá abriu o coração para ouvir a voz de Deus. É necessário que você faça isso, que você ore a Deus, rasgue o seu coração, converse com Ele de verdade. Fale o que você está pensando e sentindo. Ah, não sei nem orar direito. Olha, o que é a oração? A oração é quando você abre o seu coração para um amigo, que nesse caso é Deus, o melhor amigo. Fala o que você está sentindo, que você está chateado, que você tem problemas. Mas também não se esqueça de louvar a Deus, porque se Ele falou que a batalha é dele, não tem por que você ter medo. Mas eles fizeram uma coisa também, o recado de Deus foi, tomem uma posição, decidam de que lado vocês estão, enfrentem a batalha, não fiquem entre dois senhores. A Bíblia diz assim que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o inimigo de Deus. Ou você está do lado de um exército, ou você está do lado de outro exército. Não tem como você servir dois exércitos. Mas eventualmente essa nação, e assim, quem sabe eu e você também, pode ser que a gente esteja servindo a dois senhores, a dois exércitos. Em algum momento da vida a gente está servindo a Deus, a gente tem buscado de coração servir aquele que nos criou. Você que é um cristão, quem sabe que professa uma fé cristã, diz assim, olha, eu faço aquilo que Jesus me orienta, mas eventualmente a gente foge desse caminho, a gente busca coisas nossas, do nosso jeito, que não tem nada a ver com o que Deus espera de nós. Mas Deus está dizendo o seguinte, você quer que eu haja na sua vida? Você quer que eu vença por você? Então decida de que lado você está. Viva do meu lado. Não apenas um momento do dia, um momento da semana, não, mas tenha uma experiência comigo diária, momento a momento. E nesse ponto, na sua batalha, louve. Eu quero voltar com você no verso 22 e quero começar lendo no início. Diz assim, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu não vou ler toda a história, mas a história é mais ou menos assim. Ela declara que num determinado momento, aconteceu algo curioso, algo interessante. Essas três nações que estavam lutando contra Judá e Josafá, elas estavam preparadas para descer uma montanha e enfrentarem o exército de Judá ali no deserto, na planície. Mas elas se confundiram, elas não conheciam direito o exército que estava ao lado deles e se confundiram. E se guerrearam, e se autodestruíram. Foi isso que aconteceu. Esse é o relato bíblico. Eles começaram a atacar o exército que estava do lado dele. Os moabitas atacaram os amonitas, enquanto eles haviam teoricamente se juntado para enfrentar o exército de Deus. E o verso 24 diz assim, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto. Tenta imaginar a cena. O povo ainda receoso, mas confiante em Deus. Sobe a montanha, olha para o deserto, para ver o exército inimigo, 3 contra 1. E quando eles olham para o deserto, a Bíblia diz assim, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra.
sem nenhum sobrevivente. Não existia mais um exército ali, eram corpos mortos. E ali havia sido cumprida a profecia, a orientação de Deus, a vontade de Deus. A batalha não era deles, eles não fizeram nada. Eles simplesmente chegaram, olharam e viram o exército inimigo morto, autodestruído, porque na verdade Deus colocou a mão, Deus venceu por eles. O final dessa história é bonito e você sabe muito bem que você tem as suas batalhas também, que você tem os seus medos. Mas no final da história diz assim que quando eles olharam, Deus deu oportunidade para eles, inclusive, de pegarem todo o restante das coisas que ficaram lá. Os homens, os soldados inimigos tinham ouro, tinham alimento, tinham recursos. E o exército de Deus ficou ali apenas para pegar esse mantimento para eles, nada mais que isso. E ao quarto dia, depois de 4 dias apenas pegando o que a Bíblia chama de restolho, o restante das coisas, para o benefício deles, diz o verso 26 assim: ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção. Até então, na Bíblia, toda vez que você ouve falar de vale, é um lugar de maldição, de batalha, de luta. É uma palavra que representa dor, sofrimento. Mas nesse contexto, a Bíblia diz assim que no quarto dia eles se juntaram no vale de bênção. Porque aquele vale que seria um lugar de sofrimento para eles, se transformou num lugar de bênção. E eu quero dizer uma coisa para você agora. Quero dizer para você o seguinte, que os seus vales, os seus sofrimentos, as suas lutas podem se transformar numa bênção, se você colocar Deus em primeiro lugar. Você entende isso? Você entende que Deus pode pegar os seus desafios familiares, os desafios financeiros, os desafios espirituais, emocionais que todos nós temos, e Deus pode pegar isso e transformar numa bênção, ele reverter a situação. Quando Deus está tomando conta da nossa vida, Ele pode mudar as coisas, as condições. Mas para isso, a Bíblia deixou um recado para mim e para você hoje. E o recado é: ore a Deus. Terminando esse programa aqui, tira um tempinho, não sei se você vai ter esse tempo, mas ao caminhar, ao estudar, nas suas atividades, converse com Deus mentalmente, fale com Ele. Abra o seu coração, confie, toma uma decisão no seu coração de que lado você vai estar, de que exército você serve, a qual exército você serve. Que seja o exército de Deus. E servindo a Deus, confie. A Bíblia diz assim, que eles cantaram louvores, confiaram, porque a batalha não é mais sua. A batalha é de Deus. Ele irá vencer por você. Nesse momento eu quero orar com você e pedir que Ele faça de você um vencedor, uma vencedora, porque não existe nenhuma batalha, nenhum vale que possa vencer aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse encontro, porque a Tua palavra hoje nos fala de vitória, de um Deus que vence por nós, de um Deus que nunca perdeu e de um Deus que espera de nós uma decisão, uma firmeza. Nos dê essa firmeza, nos dê essa coragem, nos dê convicção, independente de quem seja essa pessoa agora, qual seja a crença, a religiosidade dela, que ela acredite em Ti nesse momento, que ela se coloque nos Teus braços e que ela confie que o Senhor pode realizar grandes coisas
e tornar essa pessoa vencedora, como o Senhor fez com o teu povo no passado, com um homem teu no passado, o Senhor pode fazer novamente hoje. Nós nos colocamos em tuas mãos, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para mim, Senhor, e veja se há algo de bom. Quem sabe algum motivo que te faça sorrir. Quem sabe um coração que sente a falta de um tempo que se foi e parece não voltar. Quem sabe nessas notas expressando a dor que a alma quer gritar. Que essa canção seja oração pra te encontrar aonde for. Que tudo que eu faça debaixo do sol falhe a mim mesmo, quem tu és, santo, digno, justo e fiel. Santo, digno, justo e fiel. Olhe para ti, Senhor, questione-se o que fez por mim valeu. Se a cruz tinha algum dono, deveria ser eu. Mas esse amor insiste em me seguir, me encontra se distante estou. E como eu estou, me alcança e me transforma, me tornando para sempre quem eu sou. Que essa canção seja oração pra ti